10, ele fala de guerras, ele fala de um Deus que vai à frente, que quebra o arco, que despedaça a lança, que aquieta o coração do seu povo em meio à ameaça do inimigo que se levanta como um adversário feroz, né, para destruí-lo. Mas o salmista, ele começa não dando ênfase ao seu salmo, não dando ênfase ao poderio do inimigo, mas à convicção que estava no coração dele. E ele canta essa convicção, porque os salmos, ele tem essas características. O salmo, ele expressa tanto algo que o salmista conhece de Deus, como o que ele está sentindo, as suas emoções. E o versículo 1 a 3 é uma expressão, irmãos, muito linda, da convicção que o salmista tem de que Deus é quem lhe protege. Ele diz assim, versículos 1 a 3: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Meu Pai, em Tua presença e diante da Tua palavra, nós rogamos nesse instante que o Teu Espírito Santo aplique a Tua santa palavra em nossos corações. Tu sabe o que cada coração aqui nessa noite necessita, e eu sei que o Teu Espírito Santo é quem nos alimenta, Ele nos instrui, Ele nos dá discernimento, e é a Ele que nós pedimos nessa noite, que o Senhor nos dê essa graça, para que possamos ouvir a voz do Senhor, a trazer o consolo e o conforto aos nossos corações. Pai, eu te peço assim, e sei que o Senhor há de fazer bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, eu acho que foi no ano de 2015, 2016, nós estávamos lá em Lucena, veraneando, e eu tive uma experiência assim que, depois que eu descobri o que era, meu coração ficou assim um pouco apavorado diante do que eu vi. Eu estava sentado à mesa, com o computador ligado, com o notebook ligado, na casa do meu irmão, e de repente eu olhei para a tela do computador e vi aquela tela balançando para frente e para trás. Eu imediatamente olhei se tinha alguém embaixo da mesa. Eu até achava que era um dos meus meninos brincando embaixo da mesa e batendo lá e estava fazendo aquele computador balançar. E quando eu olhei debaixo da mesa não tinha ninguém, simplesmente ninguém. O computador balançou e eu tentei entender o que era aquilo. Foi um balançar muito forte e eu não entendi, eu fiquei assustado quando eu vi aquilo ali, eu pensei até em algo sobrenatural, eu digo, pronto, tem alguma coisa aqui de sobrenatural mexendo aqui no computador, não pode, não tem nada que justifique. E eu tentei entender no momento o que era, não entendi no momento, mas aí quando eu liguei a TV, estava noticiando no jornal de que havia tido um tremor de terra aqui na nossa região, e que tinha atingido o litoral, aqui o nosso litoral. Então, muita gente naquele período sentiu esse tremor da terra, né? E a gente fica, irmãos, com aquela sensação de insegurança, né? Ou seja, o que a gente vai se agarrar? E aí o que eu estava contemplando ali com aquele computador balançando era um tremor de terra, era um terremoto. E o salmista aqui nesse salmo que nós acabamos de ler, ele usa uma experiência que certamente ele viu, né, e que amedronta o coração, e que eu posso falar que de fato amedronta, embora tenha sido muito pequeno, mas um tremor de terra, irmãos, é algo que deixa o coração inseguro, né? Você não tem onde se agarrar, você simplesmente se torna ali um objeto lançado para um lado e para o outro, né, de forma a viver uma insegurança. E o salmista usa exatamente essa imagem do maremoto e do terremoto para falar de um sentimento profundo que muitas vezes toma o nosso coração diante daquilo que é ameaçador na nossa vida. A gente se sente seguro, a gente não sabe onde se apoiar, mas aí o salmista expressa no versículo 1 o fato, a verdade, o fundamento que lhe segura diante até mesmo de situações como um terremoto, que aqui eu considero ser, de certa forma, uma hipérbole para expressar a profundidade do sentimento dele, né, em relação ao que ele estava experimentando aqui. E ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos repetir todos juntos essa primeira parte? Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
Agora ele usa uma outra imagem para contrapor ao medo do terremoto. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Para o salmista, ele sabia muito bem que, para além dos muros da fortaleza, há insegurança. Mas para dentro dos muros da fortaleza, há segurança. Ou seja, ele vê Deus como aquela parede, aquele muro que está ao seu redor, e que os inimigos podem chegar, podem querer lhe afrontar, podem lhe ameaçar, mas não o atingirão. Por quê? Porque Deus é o seu refúgio, porque Deus é a sua fortaleza. A gente vê na história bíblica, em alguns momentos, o próprio Davi se refugiando em cavernas, né? Cavernas são lugares muito propícios para o refúgio, porque o inimigo ele só pode entrar por um lugar. Você não pode ser atingido por outros lugares, né? O inimigo só pode entrar por um lugar. E ali, muitas vezes, lugares como esse são considerados, né, ou eram considerados, como lugar de refúgio. Um lugar em que o salmista sabe muito bem que o inimigo ele não vai conseguir entrar sem que primeiro seja atingido por quem está dentro da caverna. Ele olha para Deus e diz: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Irmãos, essas imagens são imagens de uma qualidade que o nosso Deus tem, um Deus protetor, o Deus que nos guarda, o Deus que nos cerca por frente, por trás, que cerca os nossos pensamentos e que nós precisamos trazer ao nosso coração para que a gente não venha temer. Ele diz na continuação qual é o resultado disso: portanto, né? Portanto, não temeremos, não temeremos. Meus irmãos, não temer é descansar na segurança do Senhor. Não temer é dizer ao Senhor: Senhor, nada nessa vida é maior do que o Senhor. Meus irmãos, o salmista descansa no Deus que lhe guarda, no Deus que lhe protege, no Deus que está presente nas suas tribulações. E como nós precisamos disso, irmãos. Na verdade, muitas vezes, quando a vida e os planos de Deus estão provando a nós esquecemos facilmente disso, né? Esquecemos que temos um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Eu estou dizendo isso e não pense que é só você que sente, não. O pastor também, às vezes, passa por momentos como esse. Às vezes, eu me vejo diante de situações que eu me sinto tão pequeno, situações, às vezes, que eu não posso mudar. Não posso mudar. Estou vendo lá e não posso mudar. E aí, nesses momentos, a gente tem que se refugiar mais do que nunca no nosso Deus. Nós precisamos lembrar ao nosso coração para que a gente não se esqueça, para que a nossa memória corrompida não delete esse fato, irmãos, que Deus nos revela aqui na sua palavra, que Ele nos protege, que Ele está conosco. Eu não sei como é que anda a sua vida nos mínimos detalhes, porque eu não sou Deus. Deus é quem conhece o levantar, o seu deitar, o que passa na tua mente, no teu coração, mas traga ao seu coração nessa noite essa certeza. Deus cuida de você, é Ele quem protege você. Eu sei que é bom termos ao nosso redor família, a gente está cercado dos nossos familiares, como nos dá uma segurança, né? A gente se sente tão à vontade, né? Mas a família, irmãos, não pode proteger como Deus protege. Deus protege, irmãos, não só na vida, naquilo que os nossos olhos veem, mas também na nossa vida espiritual. Espiritualmente, Deus está nos cercando, Deus nos protege. Irmãos, nós precisamos nos lembrar disso para que o nosso coração não se apavore e quando nós olharmos para aquelas águas espumejantes, como um maremoto, né, que está ali espumejando, ou um tsunami que está ameaçando a nossa vida, a gente cai no desespero. Meus irmãos, lembremos desse fato: Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso protetor, é Ele quem protege você. Se você tem sentido que está difícil experimentar isso, peça ao Senhor que aumente sua fé. Diga assim: Senhor, aumenta a minha fé. A palavra do Senhor nos diz que se a nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? Você vai ali na feira de Oitizeiro e pede lá, procura um grãozinho de mostarda. Não sei se é tão fácil de encontrar, mas é minúsculo, irmãos. Minúsculo, né? Claro que Jesus não está falando, né, do tamanho em termos, né, literalmente. Ele está dizendo: se sua fé for bem pequenininha, ainda assim a sua fé será capaz de fazer grandes coisas, né? Então,
se você acha que sua fé ainda é menor do que um grão de mostarda, Senhor diz, pelo menos, Senhor, me dá a fé, o tamanho de um grão de mostarda. Sabe por quê? Porque é essa fé, irmãos, que gera em nós a certeza de que nós estamos protegidos. Essa fé que gera em nós a certeza de que estamos refugiados e que nós não temos o que temer, porque o nosso Deus é quem nos guarda. Meu desejo é que nessa noite, ao baixar a cabeça no travesseiro, você lembre, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Portanto, não temeremos. Você vai dizer, portanto, eu não temerei. Amém? Sabe o que é que vai acontecer quando essa fé for do tamanho de um grão de mostarda? Você vai se levantar como Ana. Ana não podia ter um filho, né? Vivia aperreada por Penina, né? Eucana a amava, mas ela não podia dar a Eucana, o que Eucana queria, um filho. Ela vai para o templo do Senhor, diante do profeta Eli, do sacerdote Eli, ora a Deus, e Deus misericordiosamente usa o sacerdote para dizer uma palavra àquela mulher e dizer, olha, Deus ouviu a tua oração, mulher. Ela se encheu de uma convicção, de uma fé tal, irmãos, que a evidência que o escritor destaca na vida de Ana é que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Era um semblante mudado, não era mais um semblante abatido, mas um semblante de uma mulher que tinha uma fé, mesmo pequena, mas uma fé que lhe dava a certeza na presença de Deus e no cuidado de Deus na sua vida. Então, você vai orar assim, Senhor, me dá a fé para que eu possa experimentar essa certeza de que Tu estás a cuidar de mim. Senão, quando for amanhã que eu encontrar você, aí você vai estar dizendo, não mudou nada. Se você não tiver fé, não vai mudar nada. E o que é a fé? A certeza naquilo que os olhos não veem, a convicção em promessas feitas por Deus, que o olho não vê, mas é fato, é real. E Deus diz a você e a mim, eu cuido de vocês. Coloquem sobre mim as vossas preocupações. Paulo ainda diz o seguinte, lá no capítulo 4 de Filipenses, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, pastor, tem uma coisa que me preocupa. Nada deveria estar apavorando seu coração. Por quê? Porque você tem um Deus que cuida de você. É claro que aqui é um exagero da minha parte, que nós somos pecadores. E vamos ter momentos que a gente vai ficar apavorados, preocupados. Mas a gente tem que buscar todo dia graça. Senhor, dá-me graça, para que eu não fique com nada na minha mão, me preocupando com coisas que é o Senhor quem deve se preocupar. Então, que o Senhor nessa noite aumente a nossa fé e que nós possamos descansar em paz, na certeza do Deus que protege a nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, em Tua presença nós estamos para Te clamar, meu Pai, diante desse texto, diante do que o Senhor nos revela aqui na Tua palavra. Meu Senhor, aqui nós temos a certeza da Tua proteção, a certeza de que não estamos a sós, Senhor, mesmo que não tenhamos pessoas ao nosso lado, mas temos o Senhor, Criador dos céus e da terra, que está sempre conosco, a nos cercar, a fazer, Deus, ao nosso redor, a fortaleza, para que o inimigo da nossa alma não venha nos abater. E eu te peço nessa noite, aumenta a nossa fé, Senhor, porque é isso que precisamos, Senhor, para poder nessa noite descansar em paz, para que amanhã nas decisões que precisamos tomar, nós venhamos tomar de forma confiantes de que o Senhor está no controle e que certamente o melhor o Senhor vai realizar, Senhor, fazendo ou não aquilo que nós planejamos. Pai, eu te peço, abençoa a Tua igreja, abençoa a minha vida, derrama a Tua graça sobre nós, Senhor, livra-nos do mal. Assim eu te oro, assim eu te peço e sei que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.